Olá, eu sou o Meiji e hoje estaremos aqui com um relato sobrenatural. E você, tem um relato sobrenatural para nos contar? Se você tiver um relato, me envie através desse contato abaixo e ele poderá passar aqui no canal. Oi pessoal, eu sou a Eliane e falo para o canal do Magi. Estou aqui para compartilhar com vocês algo que aconteceu comigo. É uma história que eu considero marcante, é impressionante e vou contar um pouquinho como foi. Isso aconteceu há 7 anos atrás, quando eu trabalhava numa empresa em que eu estava há 8 anos. Na ocasião eu estava fazendo um aviso prévio, estava no 15º dia desse aviso, e lá eu fazia um horário de 5h10 da manhã às 11h30. E aí nesse dia, era um dia comum, né? Como eu sempre fazia, peguei ônibus 4h20 e desci 4h40 no ponto próximo à empresa. Caminhei, era um calçadão bem grande até chegar à empresa, né? E quando eu caminhava nesse calçadão, passou por mim um carro branco, bem devagar. Então eu fiquei já um pouquinho em alerta, porque não é normal o carro passar tão devagar naquele horário, né, e naquele local. Então, esse carro, o motorista olhou para fora da janela e falou algumas palavras de baixo calão, coisas que eu realmente fiquei ofendida. E na ocasião eu revidei, falei algumas coisas para ele, mostrei o dedo do meio. Na hora que eu mostrei o dedo, ele colocou uma arma pro lado de fora da janela e falou: eu tenho uma maior, eu tenho uma .40. Quando eu percebi que era uma arma, eu comecei a correr, desesperadamente. E aí no meio do caminho, eu encontrei algumas pessoas da empresa saindo, né? Essas pessoas faziam um horário até as 4h30 e elas estavam saindo, foi o que na hora me salvou, né? Aí eu comecei a correr e me misturei com essas pessoas, até chegar na entrada da empresa. Quando eu cheguei, eu comentei com segurança que tinha um cara num carro branco e falou algumas palavras horríveis pra mim, eu revidei e ele apontou uma arma. Aí o segurança comentou que estava acontecendo algumas coisas estranhas ali na região mesmo, que outras meninas já tinham comentado e que eu deveria registrar um boletim de ocorrência, mas que eles também iam ficar em alerta ali. Aí, tudo bem, entrei nervosa, conversei com algumas colegas minhas do meu setor. Algumas me orientaram a ir para a delegacia fazer um boletim. Outras achavam que era demais, que nada ia acontecer. E eu fiquei com essas que falaram que achava que nada ia acontecer. Inclusive a minha melhor amiga também. Ela achava que não era nada demais, que era só uma pessoa querendo me assustar. E eu acabei achando também que poderia ser isso, né? Aí passou o dia, trabalhei, o dia na empresa, né? Trabalhei normalmente. Na saída, fui com essa minha amiga até o ponto. E aí, lá numa parte de estacionamento, tinha novamente um carro branco parado e olhando pra mim, a pessoa motorista. Só que eu não consegui perceber se era o mesmo carro, mas eu achava que era. Aí eu comentei com a minha amiga: olha o carro branco lá, tô achando que é o mesmo que tava de manhã. E a pessoa tá olhando pra mim, o motorista. Aí minha colega olhou, só que na hora que ela olhou, ela falou que ele tava olhando no celular, ele não tava olhando pra nossa direção. Aí ela falou: acho que é coisa da sua cabeça, Eliane, porque assim, tem muitos carros brancos por aí. Então, pode ser que você tenha ficado impressionada, nunca observou esse carro aí, e hoje você tá olhando pra todos os carros e viu ele aí. E tá achando que o motorista tá te olhando. Aí eu falei: tem razão, acho que eu tô muito impressionada mesmo. Eu vou pra casa, vou descansar e vou tirar isso da cabeça. Faz isso e fica tranquila. Aí eu fui embora. E chegando em casa, eu só contei pra minha mãe o que aconteceu. Aí contei depois pro meu namorado, que hoje é meu marido. E eles só me alertaram a tomar cuidado. Falaram: não é nada demais não, mas fica alerta, né? Fica de olho aberto, pode ser que esse cara volte e tal. Aí, passado, no dia seguinte, eu fui para a empresa. Como de costume, desci 4h40. Esse dia tava garoando, né?
Aí eu desci, quando eu desci, eis que eu vi um carro branco e ele estava parado do outro lado da rua, próximo ao farol onde eu teria que passar de qualquer jeito, para poder atravessar e ir para a calçada da empresa. Então, na hora que eu olhei, a luz estava apagada do carro, mas eu sabia que era aquele carro, eu senti que era ele. Falei, não é coincidência, é esse carro. E aí fui ligando os pontos. O de ontem na saída era esse carro, hoje é esse mesmo carro. Enfim, aí eu desci. Nessa hora eu olhei para o céu e eu perguntei em voz alta, meu Deus, o que eu faço, Senhor? Eu sigo nessa rua aqui à esquerda, que também não é um lugar muito confiável para ir. Peço ajuda nesse hotel aqui para o segurança, ou eu sigo em frente. O que eu faço, meu Deus? Me ajuda. Aí eu escutei nesse momento uma voz muito calma, bem próximo do meu ouvido, falando, não tenha medo, siga em frente, pode ir. Aí eu comecei a caminhar. E eu caminhava de uma forma que eu não sentia medo na hora, sabe? Eu não sei explicar a sensação, mas era uma sensação de alívio. Eu comecei a caminhar, só que na minha cabeça, aquele carro não ia abrir aquela pessoa que estava no carro, talvez não seria ele, ou não ia vir falar comigo, nada do tipo. Aí fui caminhando, quando eu cheguei no farol para atravessar, o cara acende a luz e abre a porta do carro e fala, você não vai a lugar nenhum, pode parar aí agora. Você não vai a lugar nenhum, pode parar aí agora. E repetiu, sabe? E eu comecei a correr na hora. Eu atravessei a rua já chorando, comecei a correr. Quando eu atravessei a rua, eu já fiquei olhando para vários lugares, para os 4 lugares que fazia o caminho para ver se tinha alguém para me ajudar. E não tinha ninguém. A rua estava deserta, ainda mais estava garoando. Eu não vi uma pessoa. Quando de repente, do nada, eu juro para vocês, não sei como surgiu, estava exatamente do meu lado uma pessoa, um homem, e ele era alto, cabelo preto, estava de terno, uma pasta na mão, e ele olhou para mim e falou assim, precisa de ajuda? E aí eu falei, eu preciso que você me acompanhe. Eu preciso que alguém, me acompanhe até a entrada da empresa, porque aquele cara ali tá mexendo comigo desde ontem e eu tô com muito medo. Aí isso eu falei chorando. Aí, de repente, esse cara entrou no carro e gritou, eu vou voltar, sabe? E repetia, bem alto, gritando. Aí ele foi comigo, conversando, esse homem, e ele começou a conversar comigo como se fosse uma pessoa que já me conhecesse há anos, sabe? Ele falou como que eu era e como eu deveria ser, sabe? No sentido de personalidade, digamos assim. Ele falou assim pra mim, você é uma pessoa que tem pavio curto, você é uma pessoa que não tolera muito as coisas que as pessoas falam. Isso não é legal. Você é uma pessoa que tem um coração bom, mas você é uma pessoa que revida ao que os outros dizem. Você precisa melhorar isso, porque isso não é bom. Aí eu parei e pensei, nossa, como é que a pessoa tá falando essas coisas pra mim, me aconselhando desse jeito, sendo que nunca me viu na vida, mas ao mesmo tempo parece que me conhece. Aí fiquei pensando assim, mas rapidamente o pensamento foi embora. Aí no caminho ele falou assim, não se preocupe, não vai acontecer nada com você. Vai dar tudo certo. Deus está no controle, Deus está com você. Então vá trabalhar, vá com Deus e fique tranquila. Aí eu agradeci muito mesmo e fui em direção à empresa. Nisso ele desceu ali o calçadão, como se fosse... Só tinha um caminho para fazer ali. Aliás, 2 caminhos, um atravessando a rua, que viraria à esquerda, e um outro que iria à direita, que era o lado que eu estava com ele. Aí, quando eu cheguei na entrada, o segurança da entrada falou para mim assim, deixa eu fazer uma pergunta? Eu falei, pode. Você estava conversando com alguém no celular
um fone de ouvido? Aí eu falei, não. Sabe por que eu tô perguntando? Porque você dava a impressão que você estava conversando com alguém que estava do seu lado. E eu falei, será que ela tá falando sozinha? O que tá acontecendo? Eu falei, como assim, moço? Eu tô conversando com um rapaz que veio comigo. Um rapaz alto, cabelo preto, tá com roupa social, uma pasta na mão. Aí ele falou assim, não tem ninguém nessas condições. Não tinha ninguém nessas condições do seu lado. Não tinha ninguém, na verdade. Aí eu falei, como assim, moço? Ele tava do meu lado, eu tava conversando com essa pessoa, a pessoa é alta. Você não viu? Aí ele falou assim, perguntou pro outro segurança se ele tinha visto. Ele falou, não tinha ninguém do lado dela. Ela tava gesticulando, olhando pro lado, conversando, mas não tinha ninguém. Eu não vi ninguém. E eu também não. Aí eu desci a rampinha, que era próxima à entrada da empresa, e olhei para frente. Gente, eu até me arrepio falando. Não tinha ninguém no caminho. E juro pra vocês, é um caminho muito grande até fazer a virada pra rua. Ele não teria como ter chegado até o final. Ele teria que estar pelo menos na metade desse caminho, né? Ao menos que ele estivesse correndo muito, mas mesmo assim daria tempo de eu ver ele correndo. E ele não tinha jeito de que corria. Ele era muito calmo e andava de forma muito... bem devagar, sabe? Bem tranquilamente. Então, eu voltei desesperada e falei assim pro rapaz, realmente não tem ninguém, pros seguranças. Mas eu juro pra vocês que tinha uma pessoa dessas características do meu lado, conversando comigo, me trouxe até aqui. Aí eles falaram assim, não sei o que foi, mas não tinha nada, né? Aí eu, na hora, parei e pensei, bom, o que eu fiz? Eu desci do ponto e eu conversei com Deus. Eu pedi pra ele me dar uma ajuda. E ele falou pra mim, eu tenho certeza que ele falou, não tenha medo, siga em frente, pode ir. Quando ele falou isso, ele já estava providenciando pra mim quem iria me ajudar. Que na minha opinião foi um anjo. Então ele enviou um anjo, pode ser de repente até o meu anjo da guarda, porque eu acredito que sim, porque parecia que ele me conhecia. E esse anjo me levou até a entrada da empresa e me acalmou. E ainda me aconselhou. Então, gente, é um relato de fé, né? De algo que aconteceu comigo, de algo que me ajudou. Que eu não sei se poderia ter, de repente, acontecido alguma coisa, se foi só pra me assustar, se a pessoa queria, de repente, me matar. Não dá pra saber exatamente, né, o que passa na cabeça dessas pessoas. Mas o que eu posso dizer é que isso que aconteceu foi pra me salvar. E até mesmo me salvar dos próximos anos que eu poderia, de repente, ter passado por isso novamente e, de repente, não estar aqui para contar a história, porque me estressava fácil, ficava irritada quando as pessoas falavam alguma coisa que eu não gostava, batia de frente. E hoje eu não sou assim, eu sou completamente diferente. Eu sou uma pessoa muito calma, muito tranquila, eu não gosto de discussão, eu não tenho paciência para ficar discutindo com as pessoas. Eu deixo as pessoas falarem e sigo o meu caminho. Foi exatamente o que ele me aconselhou, né? E ficou na minha cabeça. Toda vez que alguém tenta discutir comigo, alguma situação estranha, eu lembro dessas frases dele. E aí eu fico quieta. Ou então falo, eu não vou discutir, eu não vou perder tempo, eu vou seguir meu caminho. É isso. E eu posso dizer assim que eu sinto que realmente Deus esteve no controle de tudo, porque no dia seguinte o meu esposo me acompanhou, ele fez ainda os próximos 15 dias, ele me levou até a empresa porque ele conseguiu trocar de horário, foi assim, providência de Deus mesmo. Ele conseguiu trocar o horário com um rapaz na empresa e começou a fazer o horário da manhã, então ele voltou a me acompanhar e eu cumpri o aviso prévio normalmente e esse cara ele chegou a aparecer. Só que, como ele viu que meu namorado, que hoje é meu esposo, estava comigo na ocasião, eu acho que ele teve medo e não apareceu mais, só apareceu uma vez. E nessa vez que ele apareceu, ele estava no ponto de ônibus exatamente que eu descia. O carro estava numa rua de trás, espreitando. E aí meu esposo desceu, né, comigo. E ele viu, e aí como ele viu que ele estava me acompanhando, ele não apareceu mais.
E essa é a história. É algo assim, na minha opinião, impressionante. Muitos não acreditam, mas eu posso dizer que é verdade, não é mentira. E foi isso que eu vivi. Não deixe de se inscrever no canal para ficar por dentro de novos vídeos. E até a próxima.